Amadas, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre o seu lar e sobre a sua vida neste dia. Um beijo e que chuvas de bênção caia sobre você e a sua família. Lembrando que hoje, você lembrou, né? Você já sabe. Evangelização de crianças, vídeo 4. Evangelização de crianças. Veja bem. Hoje, nós vamos falar sobre quando evangelizar, né? Quando nós devemos evangelizar nossas crianças. Será que é com 5 anos, 3 anos, 4 anos, ou ainda é cedo, somente com 10 anos? Vamos ver à luz da Palavra de Deus. Olha só, nós sempre gostamos de ler na Bíblia, não é verdade? Então, hoje não vai ser diferente. Deuteronômio. Vocês sabem que eu gosto desse versículo. Você já sabe qual é? Sério? Nossa! Deuteronômio, capítulo 6. Nossa, que nome complicado. Então vamos falar devagar. Deuteronômio. Falei bonito, né? Capítulo 6. Veja bem, versos 7 a 8. Diz que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreve-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Então, olhe só, queridos. Aqui está dizendo, à luz da palavra de Deus, não precisamos dizer mais nada, né? Você já entendeu? Oh, palmas para você. Isso mesmo. Eu acredito que você tenha entendido tudo. Não precisa nem falar nada, né? Não vou falar mais nada, então. Pois é. Mas caso você não tenha entendido, vamos analisar aqui, juntos, o que esse versículo quer dizer. Essas palavras era Deus dizendo com Moisés, para Moisés. O que ele disse para Moisés? Um pouquinho antes, se nós lermos todo o capítulo, porque não dá para a gente ler tudo, né? Mas veja bem, ele estava dizendo para Moisés, Moisés, você vai escrever isso. Por que escrever? Quando nós escrevemos algo, querido, o que nós estamos dizendo? Não quero esquecer. Na verdade, quando a gente quer dizer, não quero esquecer tal coisa, se eu for esquecer, a gente faz um lembretezinho e coloca na geladeira, na verdade, porque geladeira a gente vai tomar uma água, um suco, tal, né? Então, tá ali na geladeira, que é o lugar mais visível que está. Não é verdade? Quando nós não podemos esquecer algo, criamos uma agendazinha, né, no celular, tal, um aplicativozinho, uma agenda, enfim, nós, quando não podemos esquecer algo, nós sempre escrevemos para que aquilo fique guardado, fique marcado, né? Para não esquecermos. Então Deus falou com Moisés, Moisés, tudo isso que eu estou falando com você, leia todo o capítulo que você vai ver que interessante. Deuteronômio, capítulo 6. Deus disse várias coisas. Dentre as coisas que ele disse, você vai escrever tudo isso para que fique marcado. E outra coisa, quando seus filhos perguntarem, né? Por que os seus filhos? Porque era a geração seguinte. Eles iriam perguntar, talvez perguntasse, pai, mãe, por que vocês fazem esse ritmo nisso? Por que vocês têm este ritual? Ou porque vocês têm este costume, vamos dizer assim? Por que vocês tomam ceia? Por que a Páscoa? Porque neste dia tem a festa das colheitas, enfim, tudo aquilo, né? E todos os ensinamentos, todos de um modo geral, todos os mandamentos, ou seja,
aqueles mandamentos, principalmente, ame ao Senhor seu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Tudo isso, todos os mandamentos, os ensinamentos, os bons costumes, Moisés, você vai escrever isso, né? Tudinho e deixar guardado. E você vai escrever para que fique marcado. E outra, você vai escrever, ame ao Senhor seu Deus de todo o teu coração e com toda a sua alma. E ao teu próximo como a ti mesmo. E você vai escrever, Moisés, e vai colocar assim, ó, não tem a porta? No batente da porta. Ou seja, porque na porta é o caminho por onde você passa para ir e para voltar. É um caminho onde você está sempre passando. Então o que acontece ali? Quando você passa ali, você não faz um lembrete e coloca na geladeira? Pois é. Quando você escreve algo e coloca no batente de uma porta, você está passando para ir e para vir. E você nunca consegue deixar de olhar para aquilo. Então você está olhando para aquilo e está sempre lembrando. O que Deus disse para Moisés? Moisés, você vai escrever e vai colocar num lugar visível, onde vocês estão sempre passando. Nos portões da cidade, né? Vocês vão passar para lá, para cá, coloca nos portões. Por quê? Porque ali vocês vão estar passando. E se passar por ali, os teus filhos, quando passarem por ali, vão perguntar o que é aquilo, vão perguntar por que está escrito, o que significa, e vocês vão ensiná-los. Mas vocês não vão ensiná-los. Veja bem, Moisés, vocês não vão ensiná-los somente quando eles perguntarem. Aí chegou o X da questão. Vocês vão ensiná-los sempre. Isso quer dizer que não é só quando eles perguntarem, não é verdade? Vocês vão ensiná-los com persistência. O que é persistência? Quando você vai persistir em algo, quando você quer algo e você está determinado a fazer algo, você persiste naquilo. Então, Moisés, persiste, não desiste e fale sempre. E isso você tem que ensinar para os outros também. Ensinar com persistência. Então, nós temos que ter em nossa mente que assim como Deus mandou Moisés ensinar tudo para os outros, e também disse para que os outros irmãos, né, os outros amados que estavam ali, eles tinham que ter em mente aquilo. Eles também tinham que escrever para que quando os filhos perguntassem, eles soubessem responder. E quando os filhos dos filhos perguntassem, enfim, o que Deus quis dizer, que aquilo deveria ser de geração em geração. E assim é conosco. Assim é com os nossos filhos. Cris, tá bom, então agora eu vou escrever lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira, eu vou botar lá na porta. Se você quiser fazer isso também, não tem problema nenhum, né? Não há problema. É uma boa ideia. Porque se o seu filho perguntar, você vai saber responder, né? Uma boa dica. Mas, veja bem, não é bem isso, né? Olha só, quando você vai orar para um alimento, quando você vai orar para dormir, quando você vai orar por algo, não é verdade? Você está ensinando o seu filho a falar com Deus. Você já pensou nisso? Talvez você está passando por um problema em sua casa. E aí o que acontece? Você ora, seu esposo ora, sua mãe, todo mundo. Os adultos da casa todos estão orando. Deixa eu te fazer uma pergunta. E as crianças? Você falou com as crianças para elas orarem também? A vovó está passando mal, o vovô está passando mal, ou um tio. Você pediu às crianças que orassem? Tá bom, vamos pular essa parte.
você deve pedir às crianças para orarem. Por quê? Elas vão se sentir importantes, vão se sentir lembradas e vão também, 2, saber que a oração delas tem poder. 3, você vai incluir elas nos planos de Deus. Mas quer dizer que elas não estão nos planos de Deus? Estão, mas elas não sabem disso. Se você não levar Jesus para elas, não mostrar para elas quem é Jesus, no seu dia a dia. Estão vendo aí? Aqui nós já vamos para outra parte do versículo. Ensine-as com persistência. É o que nós estamos explicando. Ensine-as com persistência. Ou seja, sempre. Vai orar. Por que nós vamos orar? Vamos fazer um culto doméstico? Vamos ler a Bíblia? Por que nós vamos ler a Bíblia? Por que nós vamos fazer o culto doméstico? Pai, mãe, por que nós vamos à igreja? O que nós vamos fazer lá? Mãe, não quero ir para a EBD. Por que eu tenho que ir para a EBD? Ou a escola sabatina. Por quê? Por que, mãe? Tenho que ir. Por que eu tenho que aprender? Por que eu tenho que ficar ouvindo? Verdade. Por quê? Eu te faço essa pergunta. Você sabe responder? Se eu te perguntar isso, você sabe responder? Se o seu filho um dia te surpreender com essa pergunta, você vai saber por quê? Se você não vai saber responder por quê, querido, é tempo de você saber, meu amado. É verdade, sim. Por quê? Porque se você não sabe responder isso para o seu filho, significa que nem para você mesmo você sabe. Nossa, isso é muito triste, isso é muito ruim. Bem ruim. Então o que você vai fazer? A partir de hoje, você vai escrever. Se preciso for, você vai escrever na geladeira. Coloca lá bem assim, lembrete. Falar de Jesus para os meus filhos. Pode colocar na geladeira, não há problema não. Sabe por quê? Porque aqui no versículo, a outra parte do versículo diz o quê? Além de ensinar com persistência, nós temos que ensinar como? Cris, mas é muito difícil ensinar com persistência. Eu tenho outras coisas para fazer. Eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha escola, a minha faculdade. Como que eu faço para ensinar com persistência? Você não sabe. O próprio Deus disse para Moisés, o que ele disse? Ensine com persistência. E o que ele concluiu depois? Estando assentado, estando deitado e estando andando. Cris, mas eu vou falar de Jesus o tempo todo. Você vai falar de Jesus o tempo todo. Como assim, Cris? Isso vai ficar chato. Não vai não. Sabe por quê? Sabe como você fala de Jesus para o seu pequeno? Ou seja, sabe como você evangeliza o seu filho? Por quê? Porque evangelizar vem de ensinar. E você me diz, por quê? Por que eu vou falar de Jesus o tempo todo? Ou, como eu vou falar de Jesus o tempo todo? É aí que vem. No seu dia a dia, na prática, você deve falar de Jesus. Entendeu? É isso aí. Mas como assim, Cris? Quer ver um exemplo? Olha só. Talvez vocês... Porque hoje em dia é impossível a gente não deixar que as crianças escutem certas notícias, não é verdade? Pois é. Então, a criança ouviu uma notícia, né? Na televisão. Ou no rádio, né? Está passando, você ouviu, ou ela ouviu na escola. E ela vem com aquela pergunta. Antes de você responder aquela pergunta, um exemplo. Mãe, hoje a professora falou que tem um amiguinho nosso ou uma amiguinha lá na escola que está passando mal, mãe. Que está internado, sabe, mãe? E ela falou que era pra gente rezar ou orar por aquela criança, né? Aí você vai dizer assim, meu filho, é verdade. Você tem que orar por aquela criança, né? Ela está passando mal, está doente. Mãe, eu tenho que orar por ela. Pronto, acabou.
Não, aproveite esse assunto e fala para ela: é verdade, meu filho, você tem que orar por aquela criança, meu filho, minha filha. Você tem que orar pelo seu amiguinho. Sabe como que você vai orar? Você vai orar pedindo a Deus para curá-lo daquela enfermidade que ele está passando mal. Você acredita que Deus pode curar? E aí o seu filho vai responder se ele acredita ou não. E você diz: você acredita que Deus pode curar? Pois é, então nós vamos orar, certo? Certo. E se puder, faça uma oração naquele momento mesmo. Mas se você não puder, no primeiro instante que você for fazer uma oração, não esqueça de incluir esta criança. Pergunte o nome ao seu filho dessa criança e inclua essa criança. Quando o seu filho for dormir, filho, lembra de orar pelo seu amiguinho ou pela sua amiguinha com o nome tal, né? Filho, lembra, tá? Isso. Passou-se uns dias. Filho, como está o seu amiguinho ou a sua amiguinha? Você está incluindo nele. E incluindo ele, né? Na oração, você está ensinando para ele como se ora, como se fala com Deus. Isso é só um exemplo bem simples, bem básico. Mas veja bem, tem muitas situações. Quais as outras situações, Cris? Seu filho vem como um exemplo. Mãe, a professora falou na escola, está todo mundo falando que a gente tem que economizar água, que o planeta, que a água está acabando. Mãe, como assim a água está acabando? A água não acaba, mãe. Meu filho, a água pode acabar sim, sabe por quê? Porque as águas vêm dos rios. E quem enche os rios? Deixa ele responder. A chuva, né, mãe? Pois é, né, meu filho? A chuva, né? Deus criou tudo no tempo certo, né, filho? Às vezes tem sol e às vezes tem chuva. Então vamos pedir a Deus para chover, né? Porque afinal, nós dependemos da chuva para sobreviver. E a chuva quem manda é Deus, né? Deus manda a chuva para nós. Quando ele criou o mundo, filho, você já sabe essa história, né? De como Deus criou o mundo. Se ele tiver curiosidade, quiser saber novamente sobre essa história, você vai contar. Se não puder contar naquela hora, vai contar depois. Só não pode esquecer, tá bom? E você vai falar para ele sobre a criação. Se ele já souber essa história, apenas você dizendo: filho, é Deus quem manda a chuva, não é? Vamos pedir a ele que mande mais chuva. Sabe por que isso está acontecendo, filho? Pois é, porque estão poluindo os rios por causa disso, disso. E você vai explicando para os seus filhos. Não é verdade? Viu aí? Ótimo! Você vai estar falando com ele no seu dia a dia, querido. É no seu dia a dia que você deve incluir Deus. É verdade. Não é tão difícil assim, fala a verdade. Quando estiver em casa, aí, tá vendo? Está falando sobre Deus. Quando estiver andando pelo caminho, você passa por um caminho, aí talvez tenha uma pessoa bêbada, infelizmente existe, né? Caída no chão, né? Porque bebeu muito. Então, você vai usar aquilo ali como exemplo para a criança. Ai, Cris, mas é muito forte. Meus amados, sim. Depende da idade da sua criança. Se ela ver aquela pessoa ali, te perguntar por que a pessoa está ali, não ignore. Fala para ela: filha, ela está ali porque ela bebeu muito, né? E ela bebeu bebida forte, bebida alcoólica, que ela não deve beber. Porque Deus já falou que nós não devemos beber. Porque a bebida nos faz mal, né? Então você já vai falar sobre a bebida. Então veja bem, você já vai falar sobre a bebida para o seu pequeno. E vai falar que ela faz mal, que Deus já falou na palavra dele, que nós temos que cuidar do nosso corpo, porque é o templo do Espírito Santo.
cuidar da nossa saúde, né? Isso é só um exemplo básico. Quantas coisas ela pode ver numa rua? Muitas coisas quando você estiver andando. Inúmeras coisas. É verdade. Quantas coisas ela pode ver de bom ou de ruim? Não é só coisa ruim que nós temos que colocar Deus, não. As coisas boas também. Mamãe, olha que borboleta linda. Mamãe, olha como o sol está lindo. Mamãe, olha aquela nuvem lá está parecendo uma girafa. É verdade, meu filho, que lindo. Hoje o dia está belo. Que dia lindo Deus nos fez, né? Viram aí? Quando estiver andando, mamãe, olha que passarinho bonito. Mamãe, como o passarinho canta lindo, né? É verdade, meu filho, os pássaros cantam lindo. É verdade. Enfim, viram aí? Você, no seu dia a dia, você vai falar para o seu pequeno e a sua pequena, para as suas crianças. Você vai falar sobre Deus. Você não precisa sempre estar parado com a Bíblia na mão para falar sobre Deus. Você vai ensinar para elas com persistência. E você vai ensinar para elas estando assentado, estando deitado, estando andando. Querido, é no seu dia a dia, é na prática que você vai ensiná-los como é servir ao Senhor, como é ter uma vida com Deus. E isso é evangelizar, porque evangelizar é ensinar. Então vamos ao nosso tema. Quando evangelizar? Evangelização de crianças. Quarto vídeo. Qual o tema? Quando devo evangelizar? Quando? Agora? Já? Hoje? Nesse instante? Cris, mas o meu pequeno só tem 2 aninhos. É isso mesmo. Nós entramos com Papai do Céu criou isso, Papai do Céu fez aquilo, Papai do Céu é bom. Vamos falar com o Papai do Céu, vamos agradecer pelo alimento ao Papai do Céu, né? Mamãe, mas é o papai que compra. Não desvalorize o papai, não desvalorize a mamãe. É verdade, meu filho, a mamãe trabalha, o papai trabalha para comprar o alimento, é verdade. Mas quem deu saúde ao papai? Quem dá saúde à mamãe? É o Papai do Céu, não é verdade? E quem faz que o alimento cresça lá no campo? Quem faz as flores brotar? Quem faz o arroz crescer? Quem faz o feijão crescer? Lá no campo. E de lá eles pegam e trazem para nós e nós compramos. Mas é o Papai do Céu quem faz tudo. Nós fazemos a nossa parte, mas o Papai do Céu é quem cria primeiro. Viu? Até mesmo seu pequeno de 1 aninho, de 2 aninhos. É aí que se começa a evangelizar. Evangelização de crianças. Começa agora, começa hoje. Então, quando você pode evangelizar? Hoje. Quando você pode falar? Agora, nesse momento. Já corre, vai lá e fala de Jesus para o seu pequeno. E lembre-se, coloca lá na geladeira, para não esquecer. Falar de Jesus para o meu filho. Em todo tempo. Porque aí você não vai esquecer. Beijo. E que o Senhor te abençoe ricamente. Por quê? Você já sabe. Porque a sua família é o maior campo missionário.